Oi, eu fui desafiada a lançar uma palavra e eu quero lançar algo que está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 em diante, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. 3 pontos me chamam a atenção aqui. Primeiro, no versículo 16, Paulo está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como não conhecer esse Evangelho? Se esse Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. O segundo ponto que me chama a atenção é que fala assim, no versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui nós estamos sendo desafiados pelo esse Evangelho a viver pela fé. Por isso da importância de conhecermos. O homem natural vive das coisas naturais, mas o homem sobrenatural, o homem de Deus e a mulher de Deus, eles não vivem pelas coisas naturais, e sim pelo sobrenatural. E a única forma de vivermos o sobrenatural é pela nossa fé. Amém? E quando no versículo 19 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. No versículo anterior, no versículo 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O que me chama a atenção aqui é que Deus, ele nos desafia de uma tal forma a anunciarmos a verdade, a palavra dele, porque a palavra de Deus nos fala que a verdade é a própria palavra. Deus, ele não só nos desafia a lançar essa palavra, mas como ele diz que a ira dele é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, ou seja, que deixam de falar a verdade, que deixam de anunciar essa verdade, essa palavra que liberta, por conta da injustiça, para que se prevaleça muitas vezes a sua própria vontade. E Deus nos tem por inocente quando assim agimos? De forma alguma, porque no versículo 19 ele completa: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Eu deixo essa palavra para você, que você tenha uma ótima semana e que você venha meditar nessa verdade. Busque ler a palavra do Senhor, medite nela e anuncie ela em todo o tempo, porque a verdade não pode ser suprimida por nós em nenhum momento, amém? Que Deus te abençoe.